Meu nome é Laura, eu tenho 19 anos, eu estou fazendo medicina aqui na PUC-PR, que eu consegui ingressar através do American Academy Health, que são 2 anos de curso de Liberal Arts e áreas da saúde, onde professores da Kent State vêm até o Brasil e eles vão dar aula para os estudantes. Dos professores da Kent State, as disciplinas que eu tive, nossa, foi super variada. Eu tive política, tive matemática, tive geografia, tive teatro, que eu nunca imaginei que eu teria. Tive de várias assim, áreas da saúde, tive de humanas, tive de exatas, tive de todas as áreas possíveis. As aulas do American Academy Health, elas são na parte da tarde, então o curso é integral. E na parte da tarde a gente tinha aula de bioquímica, anatomia, fisiologia, com professores da PUC-PR, então as aulas eram em português. Foi uma escolha muito importante para mim. Eu acho que eu não poderia ter escolhido um caminho melhor do que esse, porque eu sempre tive dúvida se eu queria medicina ou não, e ao mesmo tempo esse caminho de ingressar em medicina é extremamente difícil, demanda muito psicologicamente, fisicamente. É muito, assim, especial olhando pra trás, que eu tinha muito medo, assim, meu Deus, quando que eu vou entrar? Quanto tempo vai demorar pra eu entrar? Será que eu vou conseguir tão fácil, assim, quanto eu imagino? Será que vai ser muito mais difícil do que eu imagino? Então eu tinha, assim, olhar pra trás e ver que todos esses medos, assim, sumiram e eu tô aqui hoje, deu tudo certo, foi muito bom. Foi uma base muito boa para saber se eu realmente queria medicina, se eu queria seguir outro caminho, talvez, não só a medicina que dá a oportunidade de ingressar, mas também dá a oportunidade de ingressar em qualquer curso, tanto da PUC-PR quanto da Kent State. Então foi muito legal, foi uma base assim extremamente essencial. O American Academy para mim proporcionou uma troca de cultura muito bacana, não só com os professores, não só com pessoas de diferentes locais assim, do Brasil e fora do Brasil, né? Porque os professores não vieram só dos Estados Unidos, a gente teve aula com uma professora da Tunísia, professores da Índia, professores de diversos lugares, então foi bem legal. Eu acho que a American Academy, não só o Health, mas o regular, eu acho que me fez, assim, crescer muito, que talvez eu não teria em outros caminhos. O American Academy Health foi, nossa, uma das melhores coisas que já aconteceu. Então eu acho que isso é um diferencial enorme que teve pra minha vida e eu sou muito grata. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Já estou vendo que tem bastante gente que eu já estou conversando, que eu já conheço aí. Que bom que vocês vieram participar do nosso bate-papo. Eu sou a Marion, para quem ainda não me conhece. Então, nós estamos aqui hoje, eu, a Marina, que está aqui conosco também, gerente de recrutamento da America Academy. A Lara também é uma aluna do Health, vai participar, conversar um pouquinho com vocês também. Esse bate-papo, pessoal, é bem assim, é bem informal mesmo, é um bate-papo, tá? Vocês podem, depois da apresentação, quem quiser abrir a câmera, o microfone para tirar alguma dúvida, tá? Quem não quiser ou não tiver ali conseguindo abrir a câmera ou o microfone, pode enviar no chat ali as dúvidas que a gente vai respondendo, tá? Eu vou deixar o meu contato, o contato aqui do America Academy também, para quem quiser depois me adiciona no WhatsApp, a gente vai conversando, tá? E nós vamos explicar um pouquinho como ingressar em medicina aqui na PUC Paraná através do America Academy Health. As inscrições já estão abertas, né? Então, para quem já fez a inscrição, vamos explicar como funciona o curso, o processo seletivo. Então, fique bem à vontade para irem mandando perguntas no chat e depois também conversar com a gente, tá bom? Obrigada pela presença aí. Olá, pessoal, boa noite, né? Obrigada, Marion. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês aqui. A ideia desse bate-papo, né, como a Marion falou, é explicar um pouquinho de como funciona o American Academy Health, como que é possível, né, você ingressar em medicina na PUC ou também fazer medicina nos Estados Unidos via o American Academy Health, né? Então, queria agradecer a presença de todos vocês aqui essa noite, né? Queria agradecer a presença da Lara. A Lara é aluna, ela é caloura do American Academy Health, topou de conversar um pouquinho com vocês, porque a gente sempre fala, né? É super importante, né? A gente explicar como funciona, mas também é muito importante o aluno falar com o aluno, né? Ver um pouquinho dessa experiência de como funciona. O American Academy, ele é um programa diferente, né? Tem algumas coisas que não são tão comuns aqui no Brasil, né?
Então, a ideia é poder passar mais informações para vocês, né? Passar bem certinho como funciona, como que é o processo seletivo e também ter essa experiência, né? Da Lara que vai compartilhar com a gente, né? Então, desde já, a Marion vai compartilhar ali no chat o nosso WhatsApp e a gente mesmo que conversa, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida mais específica, enfim, quero entender como funciona, manda o WhatsApp com a gente. Já convido desde já, se vocês quiserem, tá, gente? Marcar uma reunião individual também para ver caso a caso. Então, também contem com a gente com isso. Quem estiver em Curitiba, também já estão convidados a passar aqui na PUC, a gente fica aqui no Bloco Laranja, no 3º andar, para conhecer um pouquinho da nossa estrutura, né? Então, fiquem bem à vontade. Gente, falando um pouquinho, né, do American Academy Health, eu gosto de fazer primeiro uma introdução, né, falando que o American Academy Health ele é uma trilha do American Academy, né? E o que é legal, antes de falar, né, exatamente como que ele funciona. O American Academy, então, ele é um curso da PUC com a Kent State tem em Ohio, nos Estados Unidos, e a ideia do American Academy foi de trazer um pouquinho do modelo das universidades americanas aqui para o Brasil, né? Hoje, as universidades americanas elas são consideradas as melhores do mundo, né? E por que não trazer esse modelo para cá, para dar essa oportunidade para os estudantes, né, terem esse modelo de ensino, né? E eu gosto de falar e pegar um pouquinho do comparativo, qual que é a diferença, qual que é a grande diferença do modelo da universidade brasileira para a universidade americana. Essa grande diferença, gente, é que aqui no Brasil, quando vocês ingressam numa universidade, vocês ingressam num curso numa universidade, né? Então, você sai do 3º ano, já tem que escolher qual a profissão que você vai seguir para o resto da vida, fazer um vestibular e entrar naquele curso, ter um foco muito específico naquele curso, né? Então, esse é o modelo das universidades brasileiras, né? Nos Estados Unidos já é um pouquinho diferente, porque nos Estados Unidos, primeiro você ingressa na universidade e depois escolhe o curso. Por quê, gente? Porque os 2 primeiros anos, eles servem como base para qualquer profissão, servem como base para a vida, né? E depois você se aprofunda no teu curso, né? Na área que você escolhe. Então, quando você ingressa no American Academy, no American Academy Health, e eu sei que a maioria aqui está interessada em medicina, né? Que tem o American Academy Health, dá essa possibilidade, mas você não precisa tomar essa decisão já, imediata, né? Então, por quê? Porque a gente exatamente segue esse modelo dos Estados Unidos. Esse modelo nos Estados Unidos, ele é bem comum, né? Se chama Liberal Arts Education, General Education, né? Que você tem essa base, né, geral, e eu vou explicar um pouquinho as disciplinas, né? Como que funcionam, né? O que é essa base geral, para depois você se aprofundar na tua área profissional, tá? O American Academy, ele nasceu lá em 2018, gente, né? Então, a primeira turma ingressou em 2018, né? E no decorrer, né, que foi acontecendo no American Academy, a gente viu que muitos alunos, eles tinham interesse nesse modelo diferente, mas eles tinham interesse em medicina. E medicina nos Estados Unidos, eu vou explicar para vocês como funciona, mas medicina nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do que aqui no Brasil, porque medicina nos Estados Unidos é considerado um curso de pós-graduação e não de graduação como é aqui no Brasil. E foi por isso que a gente criou, né, em 2020, a gente criou a trilha do American Academy Health, né, que sim dá a possibilidade de você ingressar em medicina na PUC e também fazer medicina nos Estados Unidos, se esse for o seu interesse, né? Então, a base, tanto do American Academy regular, vamos chamar dessa forma, como do American Academy Health, é a mesma, tá? O American Academy Health tem algumas coisas a mais que o American Academy. Mas, né, vamos explicar um pouquinho para vocês como que funciona, o que é o American Academy. Esse lado aí que tá me dando mais, mas acho vou que compartilhar saiu, né? aqui a minha tela com vocês para passar o passo a passo de como que funciona. Eu tirei bastante coisa aqui. Não, acho que saiu sim. Ok. Legal, gente. Então, vamos lá. Eu passo a passo de como funciona, tá? O American Academy Health. No American Academy Health, quando o aluno ele ingressa na universidade, ele se torna um aluno simultaneamente, tanto da PUC Paraná quanto da Kent State. Ele é aluno matriculado das 2 universidades simultaneamente, tá? Então, ele vai ter seu login, sua senha, seu histórico escolar da PUC Paraná, seu login, sua senha, seu e-mail, seu histórico escolar da Kent State. Tinha mais. Ele é aluno das 2 universidades simultaneamente. Tinha mais coisa, né? Como que funciona, gente? Durante esses 2 primeiros anos, lembra que eu comentei com vocês, né, que o modelo dos Estados Unidos, você tem esses 2 anos que servem como base para qualquer profissão, né? Então, durante esses 2 primeiros anos, vocês têm aula aqui na PUC Paraná, tá? Nesse modelo Liberal Arts Education, tá? Porém, com todos os professores da Kent State. Nesse momento, gente, é a mesma coisa.
Em vez de você estar indo para Kent State, a gente que traz os professores presencialmente para cá, para o Brasil, para a PUC, para dar as aulas aqui. Nesses 2 anos, gente, é a mesma coisa. Você está indo para lá, a gente traz os professores para cá, mas você vai estar tendo as mesmas disciplinas com os mesmos professores do que você tivesse indo para Kent State, tá? Você vai ter a mesma matriz curricular com os mesmos professores. Gente, aqui nessas disciplinas, todas as aulas são em inglês. Só para vocês terem uma ideia, acho que 98% dos professores que vieram até hoje, nenhum tinha vindo para o Brasil antes. Né? Então, é muito bacana porque eles não falam português e eles também têm uma necessidade muito bacana de conhecer a nossa cultura, né? Existe muito a troca do aluno com o professor, né? Todos os professores são da Kent State, né? Todos os professores são americanos? Não necessariamente, né? Nas universidades americanas, até no vídeo inicial que a gente passou, a Laura fala, né? Nossa, eu tive aula com professores da Índia, enfim, de vários lugares, várias partes do mundo. Por quê? Porque nas universidades americanas é muito comum você ter essa miscigenação de nacionalidades, né? Então, tem professores de diversas nacionalidades, mas todos são professores da Kent State. Vocês vão perguntar, né, Marina? Legal, mas assim, o que são esses 2 primeiros anos? Que disciplinas eu vou ter durante esses 2 primeiros anos? Vocês vão ter diversas disciplinas, no próximo slide eu vou passar para vocês um pouquinho dessas disciplinas, mas qual que é a ideia, né, gente? Você vai ter desde micro e macroeconomia, como global health, como psicologia, comunicação, gerenciamento de conflitos, empreendedorismo, estatística, enfim, que são disciplinas, gente, que por isso que a gente fala que servem para qualquer profissão, que vai servir para a tua vida, para quando você estiver no mercado de trabalho, elas vão te ajudar, elas vão te auxiliar, né? Ainda mais, gente, no momento que a gente está aqui, o ritmo das informações, ele está muito rápido, né? Então, você ir acompanhando essas disciplinas, vão dar essa base para você ir acompanhando todas as modificações que estão acontecendo, né? Mas eu vou passar um pouquinho, né, no próximo slide para vocês, quais são essas disciplinas para vocês entenderem um pouquinho melhor. O que é legal, né, gente? Porque além dessas disciplinas, vocês também vão ter as atividades extracurriculares e o Advisor Session, tá? O que são as atividades extracurriculares? As atividades extracurriculares vão dar oportunidade de você vivenciar um pouco mais as profissões. Como você ingressa no American Academy Health, sem necessariamente escolher um curso, eu sei, gente, que aqui a maioria, né, está interessado em medicina, mas você tem essa opção de conhecer outras profissões, são as atividades extracurriculares que vão dar essa oportunidade para vocês, né? Até porque eu falo, quando você for médico, você não vai estar trabalhando somente com médico, né? Você vai estar trabalhando com pessoas de outras formações, então ter esse conhecimento também é muito bacana, né? Essas atividades extracurriculares, elas acontecem de diversas formas. Então, elas acontecem, às vezes, aqui no laboratório da PUC, nos laboratórios da PUC, né? Às vezes são visitas técnicas, às vezes são bate-papos com profissionais, né? Então, dando alguns exemplos, né? Hoje os alunos foram no Porto de Paranaguá para fazer uma visita técnica no Porto de Paranaguá, né? Mês passado, se não me engano, eles foram na fábrica da La Violeteira conhecer como funciona a fábrica, né? Então, a gente já foi, por exemplo, numa fábrica de explosivos de uma mineradora para eles conhecerem um pouquinho como funciona. Então, são diversas atividades, né? Temos algumas atividades nos laboratórios, como então os alunos já tiveram, por exemplo, uma atividade no Centro de Simulação Clínica da PUC para fazer um curso de ressuscitação, já foram fazer uma oficina em farmácia, foram desenvolver um medicamento, foram no laboratório de mecatrônica montar um robô, foram no laboratório de comunicação fazer um telejornal, né? Então, é meio aquela questão de você colocar a mão na massa, bem hands-on, e falar como que eu me sinto ali naquele momento, né? E temos vários bate-papos com profissionais, que a ideia é um pouco dessa inspiração, né? Onde o profissional está hoje e qual que foi a trajetória dele para chegar onde ele está hoje, né? Então, a gente já conversou com profissionais que trabalham na ONU, como que eles chegaram até lá, como que foi toda essa trajetória, né? A gente já teve um bate-papo com uma engenheira de produção que está trabalhando na Nestlé, na Suíça, né? Então, são vários bate-papos que a ideia é você, como inspiração, para você conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho aonde que aquele profissional chegou e qual foi a trajetória dele, né? Então, essas atividades a gente fala que são super importantes, gente, porque a gente fala que é muito importante, né? Você saber o que você gosta, mas também é muito importante saber o que você não gosta, né? E não adianta, gente, qualquer
qualquer profissão que você for seguir, vai ter uma parte que é super legal e vai ter uma parte que não é tão legal. E será que você está sujeito a trabalhar com a parte que não é tão legal? Então, a ideia é mesmo aquele autoconhecimento, é conhecer as profissões, né? E falar, é isso mesmo, eu quero medicina, né? Ah, mas eu percebi que eu quero medicina, mas eu também gosto muito da área de business, né? Então, você não precisa gostar só de uma coisa, você pode gostar de várias coisas. Então, é um pouco dessa questão do autoconhecimento, como também explorar as possibilidades que você tem, tá? E eu sei, né, gente, aqui a maioria está em contato com medicina, mas eu falo que também é super bacana para... Depois a gente vai conversar com a Lara um pouquinho, que ela participou dessas atividades, para ver, né, um pouco o que isso está acrescentando na vida dela. E além disso, gente, além das atividades extracurriculares, a gente também tem um Advisor Session. O que é o Advisor Session? São sessões de aconselhamento individual acadêmico, tá? Então, os alunos eles têm reuniões periódicas e individuais com o advisor, tá? Que ele vai dar o aconselhamento acadêmico. Não é tanto uma orientação vocacional, é uma orientação acadêmica. Depois desses 2 anos, o que você vai precisar cursar se você optar por ficar na PUC ou na PUC, tá? Então, ele vai te dar todo esse direcionamento. Não é porque você entra na American Academy Health, que você não precisa escolher o curso e que você vai estar sozinho nessa jornada. Não. O advisor vai dar todo esse apoio para você, para junto com ele, né, desenhar o que você vai cursar depois desses 2 anos. Gente, as disciplinas com os professores da Kent State, as atividades extracurriculares e o Advisor Session, ele é comum tanto para o American Academy quanto para o American Academy Health, tá? O que o American Academy Health tem a mais, tá? O American Academy, os alunos do American Academy Health, eles também têm disciplinas da área de saúde com professores da PUC. Então, a cada semestre vão ter 3 disciplinas a mais, aí sim, são disciplinas em português, tá? Que são as disciplinas que vocês vão ver ali, você já vai ter anatomia, bioquímica, fisiologia, genética, né? Que são as disciplinas que tem no curso de medicina, né? Que é uma maneira de você também vivenciar um pouco mais daquela área, né? Para falar, é isso mesmo que eu quero? É medicina que eu quero, né? Ou não, tenho certeza que eu quero medicina, que ótimo, né? Então, você também tem essa oportunidade, né? Então, você vai ter as aulas com os professores da Kent State em inglês e também as disciplinas com os professores da PUC em português, e aqui sim, focado para a área de saúde. Vou apresentar também para vocês bem certinho essas disciplinas, tá? No final desses 2 anos, gente, vocês já recebem 2 diplomas. Um primeiro diploma internacional, que é o Associate of Science Degree da Kent State, tá? Esse diploma, ele é um diploma válido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele já é considerado um diploma de ensino superior, tá? É como se fosse um diploma de bacharelado interdisciplinar, um diploma de ensino superior de uma área abrangente, mas já é um diploma internacional, tá? E vocês também recebem o diploma de bacharelado interdisciplinar em saúde da PUC, tá? Então, você já tem uma graduação aqui. Vamos lá, depois desses 2 anos, gente, daí sim, vamos para o caso. Vocês têm a opção de ingressar nos cursos da PUC, tem a opção de ingressar na Kent State, tá? E tem a opção também, a única opção que a gente tem, né, gente, e eu falo que medicina é um funil, né? Em qualquer lugar do mundo não é fácil de ingressar, né? Então, você também tem a opção de ingressar em medicina. Como você faz para ingressar em medicina na PUC? Então, como eu te falei, né, é um funil, existe um processo seletivo, tá? Então, gente, durante esses 2 primeiros anos do American Academy Health, né, os 2 primeiros anos são 4 semestres no total. No final de cada semestre, os alunos fazem uma prova, como se fosse, gente, um mini vestibular, tá? Então, acabou o primeiro semestre, faz uma prova, né, e assim sucessivamente. Então, vocês vão fazer 4 provas somente dessas disciplinas da área de saúde, tá? E os 9 melhores vão poder ingressar em medicina na PUC, tá? Lembrando, né, gente, é um funil, existe um processo seletivo. O que é bacana, né, gente, de falar? No American Academy Health, ingressam no máximo 30 alunos, tá? Então, no máximo, a gente tem 30 vagas. Dessas 30 vagas, 9 alunos vão poder ingressar em medicina na PUC, né? Então, eu sempre gosto de dizer, pensem de 30 candidatos para 9 vagas para medicina, tá? Que é esse processo seletivo durante esses 2 primeiros anos, tá?
Marina, não fiquei entre os 9, o que eu faço? Aí, gente, vocês vão poder escolher qualquer outro curso da PUC ou da Kent State, tá? Não teria uma outra opção. Não fiquei entre os 9, quero medicina. Aí sim vai ter que prestar um vestibular, tá, gente? Então, sempre eu falo para pensar de 30 para 9. Esses 30 podem ingressar 30? Podem, gente, mas esse número pode baixar? Pode, tá? Então, eu vou falar um pouquinho historicamente, tá? Do American Academy Health. Então, o American Academy Health iniciou em 2020. E em todas as turmas do American Academy Health, cerca de 20% dos alunos que ingressaram no American Academy Health, eles perceberam que eles não queriam medicina. Alguns deles porque eles viram que gostavam de medicina, mas eles não queriam clinicar, então eles foram para biomedicina, para biotecnologia. A Kent State tem um curso de neurociência, alguns deles foram para Kent State, né? Alguns alunos ingressaram no American Academy Health e falaram, eu não quero medicina. Então, eu já vou dar um caso, né, de uma aluna nossa que ingressou no American Academy Health e hoje ela está fazendo design de moda na Kent State. Então, mudou completamente, né, a ideia. Então, normalmente, gente, vou falar um dado histórico, né? 20% dos alunos, mais ou menos, veem que eles não querem medicina e acabam transferindo do American Academy Health para o American Academy regular, tá? Lembrando, né, gente, sempre falo, pensa de 30 candidatos que ingressam no American Academy Health para 9 vagas em medicina. Se esse número diminuir, melhor, né? Então, a gente tem turmas que tem 25, tem turmas que tem 18, tem turmas que tem 21, enfim, né? Já teve turmas que teve 15. Por quê? Porque você tem essa possibilidade de mudar a trajetória durante esses 2 anos. Mas, né, reforçando novamente, sempre é importante pensar de 30 candidatos para 9 vagas para medicina, depois desses 2 anos. Se esse número diminuir, ótimo, né? Gente, vamos falar um pouquinho das disciplinas, né? Então, vamos conversar um pouquinho das disciplinas. As disciplinas, então aqui, gente, aqui uma ideia, depois, gente, quem quiser, a gente pode mandar essa apresentação para vocês, tá? Só mandar um WhatsApp para a gente, tá? Mas falando um pouquinho primeiro das disciplinas do modelo do Liberal Arts Education, que é esse modelo dos Estados Unidos, né? Que até eu gosto de comentar que a tradução do Liberal Arts Education, ele seria libertação pelo conhecimento, tá? Ou General Education, que também é super comum de ver nos Estados Unidos, College também é super comum ver nos Estados Unidos. Gente, aqui vocês vão ter de tudo um pouco, né? Vocês podem ver um pouquinho das disciplinas, então eu falei para vocês, vão ter desde micro e macroeconomia, global health, business, psicologia, política, gerenciamento de conflitos, design thinking, negociação, enfim, vão ter várias disciplinas. Todas essas disciplinas, gente, elas vão estar desenvolvendo essas competências. A competência de raciocínio crítico, matemático, cultural, científico, de política de comunicação, enfim, de empreendedorismo, tá? Como que funcionam as disciplinas? A gente tem disciplinas, essas que estão em negrito, elas são comuns para todos os alunos, então todos os alunos precisam cursar essas disciplinas, e algumas disciplinas você pode estar optando entre uma ou outra. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você pode estar optando por política ou psicologia. Então, você pode estar fazendo uma ou outra. Então, desde o começo, você já vai fazendo as suas escolhas. A gente tem disciplinas, né, de matemática, gente, eu sei que pode ser que alguns amem matemática e outros não gostem de matemática, mas matemática ela é extremamente importante para o raciocínio matemático, para o raciocínio analítico. Então, por exemplo, você vai ter cálculo, estatística ou álgebra, né? Gente, eu estou focada em medicina, a gente vai indicar, faça estatística. Gente, estatística você vai usar para tudo na tua vida, né? Não, mudei de ideia, eu vou fazer engenharia. Então a gente indica fazer cálculo, né? E aqui a gente sempre fala, né, gente, não existe a escolha certa ou a escolha errada. Todas essas disciplinas, elas vão estar desenvolvendo essas competências, tá? Além dessas disciplinas, né, gente, vocês vão ter as disciplinas, né, da área de saúde, né? Lembrando, as disciplinas do Liberal Arts, gente, elas são comuns tanto para o American Academy quanto para o American Academy Health. O American Academy Health tem as disciplinas da área de saúde a mais. Então, gente, no primeiro período você vai estar cursando anatomia, suporte básico à vida, biologia celular, depois início da vida, biomoléculas e primeiros socorros, depois fisiologia, genética e saúde coletiva, depois mecanismos de defesa e doenças, base terapias, tecnologias aplicadas em saúde e segurança do paciente, né? Lembrando, gente,
nas áreas da saúde. Fez o primeiro semestre, acabou o primeiro semestre, você vai fazer uma prova que a gente chama de ATMS, né? Admission Test for Medical School, que é aquele mini vestibular somente dessas disciplinas, tá? Depois você vai cursar mais 3 disciplinas, vai fazer a segunda prova. Mais 3 disciplinas, vai fazer a terceira prova, as últimas 4 disciplinas, a última prova, né? Lembrando, o score dessas 4 provas são somados e os 9 melhores podem ingressar em medicina, tá? Gente, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu acabei não conversando com vocês sobre medicina nos Estados Unidos, me perdoem, né? Como que funciona para você fazer medicina nos Estados Unidos, tá, gente? Medicina nos Estados Unidos, então você entra no American Academy, faz os 2 anos, né, do Liberal Arts Education, vai para Kent State. Na Kent State não tem nenhum processo seletivo, lá você vai cursar o Pre-Med. O que seria o Pre-Med? Seria um curso de biologia, bioquímica. É como se fosse, gente, um preparatório para medicina, tá? Então você faz os 2 anos do American Academy, vai para Kent State, aqui é como se fosse uma transição de campus, você está saindo da PUC, em Curitiba, indo para Ohio, nos Estados Unidos, tá? Vai fazer o Pre-Med, né? Mais 2 anos do Pre-Med. Você tem um diploma, tá? Esse diploma. Depois desse diploma que você tem de bacharelado, aí sim, você vai fazer uma prova nacional nos Estados Unidos, que se chama MCAT. É como se fosse, gente, um Enem americano focado para medicina, tá? Então, é uma prova nacional. E depois você vai aplicar para o Medical School, que são mais 4 anos, tá? Dependendo do teu score, enfim, né? Tem diversas medical schools nos Estados Unidos, né? Medicina em qualquer lugar do mundo é um funil, né? Então, você faria mais 4 anos de medical school. Então, no total, nos Estados Unidos, medicina nos Estados Unidos são 8 anos. 2 anos do Liberal Arts, mais 2 anos do Pre-Med, mais 4 anos de medicina. Lembrando, medicina, gente, não tem dupla diplomação. Para você se formar em medicina nos Estados Unidos e quer trabalhar no Brasil, você precisa fazer a prova do Revalida, tá? Isso é legislação e, ao contrário, também é a mesma coisa, né? Se você fez medicina no Brasil e quer trabalhar nos Estados Unidos, você também precisa revalidar o seu diploma. Não tem essa possibilidade da dupla diplomação, tá? Então, falei um pouquinho das disciplinas, né, gente? Então, lembrando que os 9 melhores podem ingressar em medicina nos Estados Unidos depois dessas 4 provas, tá? Vamos falar um pouquinho do processo seletivo, gente. O processo seletivo, né, então, ele está aberto, as inscrições, elas estão abertas até dia 13/5, até semana que vem, se não me engano, dia 13, tá? Então, você pode fazer a inscrição lá no site da PUC e do American Academy Health, tá? Como que funciona? O processo seletivo, ele tem a primeira fase, que é o vestibular, tá? O vestibular vai acontecer dia 26 de maio, tá? E o resultado vai ser dia 12 de junho, tá? O vestibular, a prova do American Academy Health e a prova de medicina são a mesma, tá? Processos seletivos independentes, mas a prova é a mesma, tá? Então, independente se está fazendo para a American Academy Health ou para medicina, é a mesma prova, processos seletivos diferentes, independentes, tá? Do resultado do vestibular, gente, a gente vai para uma segunda fase, que aí a segunda fase é o modelo de processo seletivo norte-americano, né? Que daí a gente vai fazer uma análise do teu histórico escolar do ensino médio, você vai precisar fazer o upload do teu histórico escolar do ensino médio, tá? O que a gente faz com o teu histórico escolar do ensino médio? A gente vai fazer uma análise dele, tá? A gente vai pegar as tuas notas em português e transformar a tua nota em português, desculpa, nota brasileira, gente, e vai transformar ela na nota americana. Lembrando, a nota brasileira, ela vai de 0 a 10, a nota americana, ela vai de 0 a 4. Então, a gente pega as tuas notas e faz uma média ponderada entre carga horária, tá? E transforma na nota americana. Você precisa ter, no mínimo, gente, 2,5 da nota americana, que a gente chama de GPA, que aqui no Brasil, gente, é mais ou menos uma média de 7,5 dos 3 anos do ensino médio, tá? Então, você vai precisar fazer o upload do teu histórico escolar do ensino médio. Depois, gente, vocês vão precisar escrever uma carta de motivação.
que é essa carta de motivação? É falando um pouquinho quem é você, se você fez alguma atividade extracurricular, se você fez algum programa de voluntariado, qual foi tua trajetória, né? E por que você quer fazer o American Academy Health? A ideia da carta de motivação é conhecer um pouquinho quem é o candidato, tá? Essa carta de motivação, ela pode ser digitada e ela vai precisar ser traduzida para o inglês também, tá? Então, você vai ter que fazer o upload tanto da carta em português, de motivação em português, quanto da carta de motivação em inglês. Por quê, gente? Lembra que eu comentei com vocês que o aluno, quando ele ingressa no American Academy, no American Academy Health, ele é aluno simultaneamente tanto da PUC quanto da Kent State? Então, essa segunda fase, a carta de português fica conosco, mas a gente encaminha todo o teu processo para a Kent State validar, né? Então, a carta de português serve para a gente, a de inglês a gente encaminha para a Kent State, tá? A outra coisa que a gente precisa, gente, para você fazer o upload lá no site, é um exame de proficiência em inglês, tá? Lembra, todas as aulas do modelo do Liberal Arts são em inglês, são com professores, né, que eles não falam nem bom dia em português, lógico que eles saem, né, conversando já um pouquinho, eles já aprendem, eles têm muito essa curiosidade de aprender o português, mas todas as aulas são em inglês, tá? Então, a gente precisa de um exame de proficiência em inglês, tá? No processo, que tem validade de 2 anos. Então, se você fez algum desses exames e tem validade de 2 anos, ótimo, tá? Você pode fazer o upload. Quais os exames que a gente aceita? O TOEFL, o IBT, o IELTS, o PTE e o Duolingo Test. E você vai falar, Marina, mas eu não tenho exame de proficiência em inglês, e agora? Como que eu faço? Gente, não tem problema. Se você não tem um exame de proficiência em inglês, qual que a gente indica? E a gente indica, gente, porque ele é o mais barato de todos e ele é o mais rápido de todos, tá? Que seria o Duolingo Test, tá? Se vocês quiserem, gente, só manda um WhatsApp pra gente que a gente manda o link de todos para vocês, tá? O Duolingo Test, ele tá saindo, se não me engano, $59, tá? E o resultado sai em 2 dias. Então, ele é um exame online. Tem algumas regrinhas que eu sempre falo para tomar cuidado, para ler bem certinho as regras, né? Que tem que desligar várias coisas, tem que estar num lugar sozinho, enfim, tá? Mas ele sai o resultado em 2 dias. Qual que é o nível de inglês que a gente pede? Gente, seria de um intermediário alto para um avançado, tá? É mais ou menos essa ideia. Aqui a gente tem pontuações diferentes, porque os scores diferentes, porque a escala de cada prova é diferente, mas seria de um intermediário alto para um avançado, tá? Então, tem o vestibular. Do vestibular, a gente classifica para a segunda fase, que precisa fazer o upload dessas 3 documentações até dia 1º de julho, tá? Então, quem quiser fazer já pode, tá? Mas até no máximo dia 1º de julho tem que subir esses 3 documentos. Os 30 melhores, né? A classificação pelo vestibular, eles vão receber uma carta de aceite do American Academy, convidando para se matricular no programa, na PUC e na Kent State, tá? O que eu acho bacana aqui, gente, sobre inscrição, tá? Então, a inscrição para o American Academy Health, vocês vão ter 2 possibilidades de inscrição. Vocês vão poder se inscrever para o American Academy Health como primeira opção de curso, tá? Você tem a opção de se inscrever para o American Academy Health como primeira opção de curso, ou você pode se inscrever para medicina na PUC como primeira opção de curso e o American Academy Health como segunda opção de curso, tá? Então, lembra que eu comentei com vocês que a prova é a mesma, processos seletivos independentes, né? Por isso que você tem essa opção de se inscrever para medicina como primeira opção de curso e o American Academy Health como segunda opção de curso, tá? Qual que é a diferença de se inscrever como primeira opção de curso para o American Academy Health ou se inscrever para o American Academy Health como segunda opção de curso de medicina? Gente, aqui na primeira fase do vestibular, a gente primeiro classifica os alunos que se inscreveram para o American Academy Health como primeira opção de curso e depois a gente, né, de acordo com o score, e depois a gente classifica os alunos que se inscreveram como segunda opção de medicina, tá? Isso quer dizer o quê? Que quem se inscreve como primeira opção de curso, né, o American Academy Health, tem prioridade para a segunda fase, né? Então, você tem prioridade porque a gente primeiro classifica a primeira opção de curso para depois classificar os alunos que se inscreveram como segunda opção de curso de medicina, tá?
Gente, aqui eu acho muito bacana passar para vocês, né, um pouquinho de hoje, como que a gente está com os nossos estudantes, né, em curso. A Lara está aqui, né, é muito bacana porque o American Academy e o American Academy Health é um curso inédito na América Latina, a gente não tem conhecimento de outros cursos, algum outro curso parecido, né, com o American Academy, e nisso, gente, a gente tem alunos de diversos estados que vêm para Curitiba para fazer o American Academy e o American Academy Health. A Lara vai comentar depois, ela é do Espírito Santo, você pode ver que o Espírito Santo não está marcadinho aqui, porque a última cidade que ela morou foi São Paulo, né? Então, a gente tem uma troca cultural também muito grande dentro da sala de aula, né? Hoje, a gente está com 152 estudantes de 12 estados no total, né? Então, 44% dos estudantes que estão em curso hoje são de fora de Curitiba, né? Que é muito bacana essa troca cultural, enfim. Depois a Lara vai conversar um pouquinho se ela já tinha vindo para Curitiba, como foi ela para vir, enfim, né? Uma outra coisa que eu acho bacana para mostrar para vocês depois dos 2 anos, né? A gente tem cerca de 96 alunos que ficaram na PUC, né? Depois do American Academy, que optaram por algum curso. Lógico que esses 96 alunos têm muito do American Academy Health que ficaram em medicina. E 109, a gente está com 109 alunos lá na Kent State, cursando algum curso na Kent State. Esse vídeo que está atrás, gente, é daquela cerimônia que eu comentei, daquele diploma que vocês recebem do Associate of Science Degree, né, da Kent State, que vocês já têm uma cerimônia, né, depois desses 2 anos, vem toda a reitoria da Kent State para entregar esse diploma. Até por uma curiosidade, é a primeira vez que uma universidade americana está entregando um diploma fora do território americano, né? Então, a gente segue todas as legislações dos 2 países, né? Para ter o American Academy, por isso que os alunos têm essa possibilidade, né, de ter esses 2 diplomas. Vamos falar um pouquinho sobre a Kent State, né? Então, a Kent State, ela fica aqui em Ohio, nos Estados Unidos, tá? Ela fica aqui na cidade de Kent, é uma cidade universitária, aqui vocês estão vendo algumas imagens, né, do campus da Kent State. É uma cidade de universidade, a universidade é praticamente a cidade, né? Então, gente, só para vocês terem uma ideia, né? Hoje a população da cidade de Kent é de 28 mil habitantes, 28 mil residentes, e a universidade tem mais de 40 mil alunos, então eu tenho mais alunos do que habitantes, porque muitos deles moram em torno, né? A cidade de Kent, ela fica a 50 minutos de Cleveland, de cá, né? Cleveland é um grande polo de medicina. Sério? Né? Nossa, que barbeiro, hein? Ela fica cerca de 40 minutos de voo de Nova York. Nova York está Isso é aqui, definição de aqui barbeiro. Chicago, né? Só para vocês se localizarem. Gosto de comentar que a Kent State ela também é uma universidade focada para... Eu tomo um choque. Né? Então, E acordo. a Kent State, o cristal líquido que a gente está Credo, nem na vi. tela do computador, né? No celular, foi criado na década de 70 lá na Kent State, né? Eles têm o Instituto do Cristal Líquido entre o curso de Física e Química. E falando um pouquinho de pesquisa, né, voltada para a área de saúde, né? Só para dar um exemplo, né? Hoje, o curso de tecnologia, o curso de design de moda, eles estão numa pesquisa desenvolvendo uma meia para diabéticos, né? Qual que é o problema do diabético? O diabético ele tem problema de circulação. Então, a meia vai mudando de acordo com a circulação do paciente, né? Então, só um exemplo, né, para falar um pouquinho dessa questão de pesquisa. Mas tá indo. Gente, falando um pouquinho, né, dos valores, né, as universidades americanas, elas são consideradas as melhores do mundo, mas também são as mais caras do mundo, né? O que a gente fez? A gente tentou trazer um pouquinho da realidade brasileira para o American Academy, para o American Academy Health. Então, gente, todos os alunos do American Academy Health já têm uma bolsa, um desconto de $10 mil anuais. Então, se vocês estivessem indo direto para Kent State, né, vocês estariam pagando $10 mil anuais mais caro, tá? E a outra realidade que a gente trouxe foi de parcelamento, de mensalidade, tá? Porque nos Estados Unidos não é comum isso, normalmente você tem que pagar a anuidade ou a semestralidade antecipada. Então, a gente também trouxe essa realidade de mensalidade, tá? Como ficam os valores, gente? Aqui eu tenho os valores do American Academy, eu tenho os valores do American Academy Health, só para vocês, né, terem esse conhecimento. Hoje, nos 2 primeiros anos, o American Academy está saindo 6.400,
né? O American Academy Health, ele é um pouquinho mais caro, porque a gente tem aquelas disciplinas da área de saúde a mais, né? Então, o valor hoje está de 7.090. Ele não tem variação do dólar, o teu contrato financeiro nesses 2 anos é com a PUC, então o valor é em real, não tem variação do dólar, tá? Ele vai ter reajuste anual como qualquer outro curso, tá? Esses 2 anos. Depois desses 2 anos, você ficou entre os 9 e ingressou em medicina na PUC, o valor segue daí o valor de medicina na PUC, tá? Ah, mudei de ideia, eu quero ir para Kent State, quero fazer medicina nos Estados Unidos, ou eu quero fazer outro curso. Aí a mensalidade lá fica em torno de $1.200, tá? Até 18 créditos. 18 créditos é para você fazer o pre-med mais 2 anos lá. $1.200 para você concluir 95% dos cursos lá na Kent State em mais 2 ou 3 anos, tá? Gente, depois, quem quiser, a gente manda esses valores, manda a apresentação para vocês, só mandar um WhatsApp para a gente, tá? Fiquem bem à vontade. Acho que é legal comentar aqui, né, que a gente tem algumas curiosidades. Então, o American Academy, a gente também tem, durante os 2 anos, né, tem um Summer Course, que os alunos universitários têm a possibilidade de ir para Kent State fazer um curso lá na Kent State. Cada ano é um curso. Ano passado foi de liderança, leadership. Esse ano, agora em julho, vai ser sobre design thinking e inteligência artificial, tá? Então, os alunos têm essa possibilidade de ir para Kent State. Lógico, gente, tem um curso, né, aéreo, transporte, enfim, o curso, mas tem essa possibilidade. A gente está lançando esse ano também um pre-college para os alunos do ensino médio, tá? Só para vocês terem esse conhecimento. Então, os alunos vão ficar 2 semanas lá na Kent State, tendo aulas de inglês, conhecendo um pouquinho mais sobre os cursos, né? E desenvolvendo, e também tendo essa vivência universitária. E a gente também tem o curso para profissionais lá na Kent State, né? Amanhã está sendo um grupo aqui do Brasil, indo para Kent State fazer esse curso de Design Innovation mais Leadership, lá na Kent State, né? Que daí a ideia é mais para profissionais, tá? Mas só para conhecimento isso, gente, né? Para dizer um pouquinho para vocês. Gente, aqui está um pouquinho dos nossos contatos. A Marion, acredito que já deixou no chat, né? Não estou conseguindo visualizar um pouquinho, mas aqui, gente, a gente fica à disposição para conversar. Esse aqui é o nosso WhatsApp, a gente mesmo que conversa. A gente também tem um canal no TikTok, se vocês colocarem lá American Academy, vocês vão ver vários depoimentos dos alunos, né? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho mais. Gente, eu falei bastante, né? Mas agora eu queria chamar a Lara para conversar um pouquinho com a gente, né? A Lara está no American Academy Health, ingressou esse semestre, é caloura, né? Lara, conta um pouquinho para a gente, né? Que há 6 meses atrás, é isso mais ou menos, você estava nesse bate-papo, né? Conhecendo um pouquinho. Nossa, eu tive um flashback, assim, porque há menos de 6 meses, antes, né, no ano passado, eu tava no mesmo lugar que vocês estão aí, vendo tudo, vendo slide, ficando pensando, meu Deus, será que isso funciona? Será que dá certo? Será que isso vai levar para algum lugar, assim? Então, eu tava cheia de dúvidas, mas eu decidi, assim, ir de cabeça, porque quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou até o final. E como foi, né, Lara? E aí, o que você, né, o que te impulsionou? Você falou, vou de cabeça, mas o que te chamou a atenção de falar, nossa, eu vou fazer o American Academy Health? Então, porque uma das coisas que eu sempre quis é morar fora. Eu já morei fora por 9 meses, assim, eu morei em Portugal. Só que eu sempre tive vontade de morar fora num país onde eu não falasse a língua. Então eu sempre fiquei pensando nisso, caramba, eu quero muito ir pra fora. E aí, quem me mostrou a American Academy, na verdade, foi a minha mãe. A minha mãe chegou assim, que ela sabe dessa vontade que eu tenho, né? E ela falou assim: olha, filha, isso aqui é bem a sua cara. Eu acho que você ia se dar bem nisso aqui. Aí eu fiquei assim, caramba, acho bom fazer, né? Porque uma coisa que eu tinha na minha cabeça é que eu não queria fazer qualquer faculdade. Então, eu mesma morando lá em São Paulo, eu morava em Barueri, eu mesmo morando lá, eu pensei em estudar na PUC Paraná, porque eu já sabia da fama que tinha, já sabia da infraestrutura, de todas as oportunidades que eles proporcionam para os alunos do setor de internacionalização. Foi um dos principais motivos para eu querer ir para a PUC. Que legal, Lara. E me diga, né, hoje você está focada totalmente em medicina.
como que estão sendo, né, essas aulas com os professores da Kent State, que são disciplinas que algumas não têm nada a ver com a área de saúde? O que você está vendo dessas primeiras disciplinas, né? As aulas iniciaram em fevereiro, então a gente teve alguns meses aí. Como que você está sentindo isso? O que você acha que isso tá te incrementando na tua vida, né? Então, eu acho, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Isso eu herdei, assim, dos meus pais, sempre desde criança. Eu comecei a ler muito cedo, né? Então, até hoje é um hábito que eu desenvolvo até hoje, né? E o que eu acho importante é essa coisa da interdisciplinariedade. Então, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque apesar de eu querer ir para a área médica, eu sempre gostar de fazer ciência, de produzir ciência com pesquisa, eu acho que a interdisciplinariedade é muito importante. Então, apesar de eu estar na área de biológicas, eu gosto muito da área de humanas, eu gosto muito de filosofia, gosto muito de literatura. Então, as aulas que eu tive nesse primeiro semestre, a primeira aula que eu peguei foi Introduction to World Religions, que era tipo religião, do nada, assim, primeira aula, religião. Foi muito interessante, o professor é um querido, que é o Larry, tipo, provavelmente ele vai voltar, porque ele já veio várias vezes. Ele é um querido. E eu tive aula de business e eu fiquei meio assim, tipo, eu acho que não é pra mim. E isso é o mais interessante do American Academy, porque você tem a oportunidade de você pegar coisas que você tem dúvida e realmente tirar a prova. Será que eu nasci pra isso? Será que essa é a minha vocação profissional? E a última aula que acabou ontem, que eu tô de coração partido, que foi General Psychology com a professora doutora emérita da Kent State, que é a Dr. Beth Wildman. Ela é maravilhosa e ela incentivou tanto a gente. Eu criei um laço de amizade com ela pra vida toda. Então, eu tenho até aqui no muralzinho que eu tenho atrás, eu tenho uma foto com ela. Então, é uma coisa que. E ela até no Summer Course, que eu vou fazer o Summer Course esse ano, ela falou assim: não, vamos todo mundo se encontrar de novo. E ela falou assim: vai lá na minha sala, me encontra de novo, vamos ver de sair para ver a orquestra de Cleveland, que vai ter Mozart lá, assim. Então você realmente desenvolve laço de amizade com os professores. Claro, vão ter professores mais fechados, professores mais abertos, mas a maioria deles é completamente assim: espera acabar o curso pra gente virar amigo, porque eles são muito queridos. E é legal, né, Lara, porque essa troca cultural, até porque eu acho que eu não expliquei antes, gente, a Lara falou assim, acabou meu módulo. As aulas do American Academy, eu acho que é bem bacana falar isso, elas são modulares. Então, você tem uma, né, no modelo Liberal Arts, você tem uma disciplina por vez. Porque, gente, vem um professor dos Estados Unidos, dá aquela disciplina durante 3 a 4 semanas, né, retorna para os Estados Unidos e vem o próximo professor. Por isso que a Lara falou, tive aula de religião, depois eu tive de business, depois eu tive de psicologia, né? Então, porque você tem você tem por módulo, né? Diferente do semestral. Aí sim, as aulas de saúde são semestrais, né? Você vai ter as 3 disciplinas durante todo o semestre, como que é mais comum aqui, né? Essa troca cultural, né, Lara, eu acho que é até legal falar do, tipo, por exemplo, religião. Religião é super legal você entender, porque, gente, hoje, por mais que você esteja trabalhando no Brasil, em Curitiba, enfim, você vai estar trabalhando com pessoas do mundo inteiro, então você entender um pouquinho dessa cultura agrega muito, né? E Lara, eu acho que um pouco isso que você falou, né? Essa troca cultural. Conta aí dos professores que vieram para o Brasil, né? Uma O coisa Larry até já veio gostaria de várias vezes ressaltar, lecionar aqui. que você comentou sobre a aula de religião. A aula de religião foi extremamente importante, porque eu, querendo ir na área médica, foi importantíssimo eu saber quais são as limitações religiosas que outras pessoas têm. Então, por exemplo, uma mulher muçulmana ou uma mulher indiana tem certas limitações em relação a contato, ou algumas outras religiões não permitem transfusão sanguínea. Então, foi muito importante eu ter aprendido esse tipo de coisa para poder aprender a lidar com outras religiões e sendo pacientes. Então, isso foi uma das aulas que foi muito importante para a questão de cultura, né? E troca cultural é sempre maravilhoso. Eu tive colegas que fizeram Geography no módulo retrasado, que elas fizeram uma cesta de presentes, porque os professores falaram que não pode dar presente nos Estados Unidos, e a gente no Brasil aqui, o quê? Como assim não pode?
E aí elas fizeram essa cesta e colocaram um monte de coisa do Brasil e ficaram lá vendo o gringo provar os negócios. Ah, isso é ruim, ah, isso é bom. E também eles trazem coisas de lá. Então eles falam, tipo, ah, não, lá nos Estados Unidos a gente faz assim, ou a gente faz assado, a gente pensa assim, ah, como é que é aqui? E é muito legal isso. E é um dos motivos que a gente sempre cria esses laços de amizade com esses professores. E é muito maravilhoso, é incrível, de verdade. Que legal. E me conta um pouco, Lara, e a gente falou das aulas da Kent State, né, no modelo da Kent State, né, e me fala das aulas da área de saúde. Ajudou você a ter certeza se é medicina que você quer? Como que você está sentindo essas aulas? Como que está sendo para você? Olha, vou ser sincera, as aulas, só porque o curso não é realmente o medicina, realmente o curso em si, não acha que é facinho, não, é difícil. Já teve um menino que desistiu, porque é tenso, é pesado, e as disciplinas são bem. Elas são. Como eu posso explicar, mas como elas são semestrais, eles pegam e eles compactam toda a matéria para poder dar nesses 6 meses. Então, é pesado, é puxado. Então, tem que estudar bastante. Se você estudar de véspera, igual alguma pessoa que eu conheço faz, você vai acabar se prejudicando. E aí você entra em desespero. E eu vou dizer, se você não tiver força de vontade, assim, de confiar, tomar vergonha na cara, se olhar no espelho e falar, meu Deus, garota, estuda, porque é tenso, tem gente que pensa em desistir. Eu tenho uma colega que terça-feira pra gente, a gente tem as aulas da manhã da Kent State e 2 aulas de saúde à tarde de 1 hora e meia cada uma. E aí essa amiga minha brinca comigo. Terça-feira é o meu dia oficial de querer largar a faculdade. Mas é legal, né, Lara? Porque são as mesmas disciplinas que você estaria tendo Sim, em medicina. Então você já pega medicina, esse. E para falar a verdade, são só 3 disciplinas, né? Em medicina você teria muito mais. É a mesma disciplina. exatamente. Então você já pega esse ritmo, né? De como é medicina. O curso de medicina não é um curso nada fácil, né? Então você também vai pegando esse ritmo, né, Lara? Exatamente. E aí, essa primeira prova, na primeira prova que a gente teve, que foi de biologia celular, todo mundo em desespero, porque a gente ficou. A gente criou muita coisa na cabeça onde não tinha. Então a gente entrou nesse desespero, e aí chegou a prova, era exatamente o que a gente aprendeu na aula. Então foi muito bom. Não é assim, nossa, muito fácil, mas também o professor não vai te prejudicar de propósito. Mas eu vou dizer e eu vou puxar saco, sim, o professor de biologia celular é o melhor que tem. O Bianchini, ele é sensacional. A aula dele é incrível. Para quem gosta de aula onde o professor ele vai fazendo conexões com outras coisas, porque tem gente que não gosta, fala que ele dá uma volta para poder explicar, mas eu acho maravilhoso. Ele consegue juntar tudo e aí fala: olha, por isso que isso acontece. Tá vendo? Que lindo. A, a, a proteína de não sei o que faz isso, e ele vai explicando, e ele indica livro, ele fala, ele mostra no microscópio aqui, e é muito maravilhoso. Outro professor também que, sem comentários, é o professor Carlos de anatomia. Quem entrar e tiver aula com o professor Carlos, vocês vão lembrar de mim na hora e vai lembrar, nossa, caramba, ele realmente é incrível, ele é realmente muito engraçado e dá vontade de ter aula dele todo dia. Ai, que legal. E me conta um pouquinho, né, Lara? A gente estava conversando e você tem certeza que você quer medicina, mas você está na dúvida. Está na dúvida do quê? Então, porque eu sempre pensei assim, caramba, eu tenho muita facilidade com humanas, porque o meu pai é de humanas, então eu sempre tive essa coisa de aprender idioma. Meu pai fala 9 idiomas, então, e eu não falo nem 2 direito. Aí, meu pai fala 9 idiomas, e aí eu sempre tive esse incentivo para humanas dentro de casa, né? Apesar da minha mãe ser da área de matemática. Mas eu sempre gostei de ciência. Então, eu sempre soube que eu queria fazer ciência ou alguma coisa. Quando eu era criança, eu já pensei em ser escritora, ser jornalista, ser poeta, pintar quadro. Eu sempre tive essas coisas muito assim. Mas aí, quando eu fui ficando mais velha, eu fui percebendo que eu tinha um lado científico. Então, que eu gostava de ver aquilo, de ver e cuidar. Então, essa parte do cuidado
E eu gosto bastante de crianças, eu tenho muito tato com criança. É, eu sempre penso assim, então, eu vou fazer alguma coisa, pegar essa humanidade que eu tenho e ajudar quem precisa. Então, igual com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, eu penso várias vezes, caramba, se eu já tivesse formada, eu poderia estar lá ajudando e fazendo a minha parte, porque tem gente precisando de ajuda. Então, isso me fez ter certeza que eu queria fazer medicina. Porém, o American Academy te dá a opção de você fazer ou aqui ou lá fora. E aí eu tava muito certa de eu queria, não, vou fazer no Brasil, porque o Brasil precisa mais de ajuda e não sei o que, não sei o que lá. E aí, numa conversa com a professora de General Psychology hoje, que eu achei que ela tinha ido embora ontem, eu encontrei, assim, do nada, ela no campus, e ela falou, ai, não, que eu perdi uma coisa minha, me ajuda. E aí eu fui com ela e a gente andou conversando. E nessa conversa que ela teve comigo, eu fiquei pensando, caramba, será que eu não deveria ir para Kent State, ir para Ohio, lá ter a oportunidade dela falando, não, pode vir de ajudar em pesquisa. E eu fiquei, caramba, porque realmente a medicina e a psicologia andam de mão dada. Então me deu essa dúvida. E aí a gente entra com a nossa queridíssima, maravilhosa Valesca, que é a salvadora de vidas, que é a profissional responsável pelo Student Advising. E, assim, a gente tem que fazer no mínimo uma reunião com ela a cada 6 meses. Só que não dá só uma por 6 meses. A gente precisa daquela ajuda. E na minha primeira reunião com ela, eu falei para ela assim, não, Valesca, eu tenho certeza que eu quero fazer. Só que eu só preciso de ajuda em manter foco, porque eu sou muito dispersa. Porque, como eu falei, como eu sou uma pessoa muito criativa, tô aqui, nada divaga muito fácil, é um problema. E aí a gente tem o PUC Acolhe, que ajuda a gente para poder fazer é, gestão de tempo, aquela coisa toda. E o Student Advising do American Academy também faz as nossas roadmaps, faz todo esse tipo de coisa. Então, para quem está preocupado de tipo, ah, nossa, será que eu vou ficar aqui no Brasil? Será que eu vou lá fora? Não se preocupa que umas 3 conversas com a Valesca, você já se Consegue resolve. desenhar, né, Lara? A É, Valesca que a Lara fala é o advisor, né? Que os alunos eles têm reuniões periódicas individuais, né? Então, eles falam, né? A gente sempre fala pelo menos um por semestre, mas se você quiser fazer 5, 20 por semestre, né? Você agenda e você faz exatamente que a ideia, gente, é que você não fique, você tem várias opções e você fique solto. Não, a ideia é desenhar junto com o aluno mesmo o que ele vai cursar depois desses 2 anos, né? Gente, lembrando até, né? Então, o American Academy Health, ele dá essa possibilidade das 9 vagas em medicina, né? Mas você tem a possibilidade de fazer medicina nos Estados Unidos, que é possível sim, é um caminho diferente, porque medicina nos Estados Unidos é considerado um curso de pós-graduação e não de graduação. Então, no caso, vamos supor que a Lara resolva fazer, né, medicina nos Estados Unidos. Ela vai fazer os 2 anos do American Academy, vai para Kent State. Para ir para Kent State não precisa nenhum processo seletivo, tá? Porque ela já é aluna da Kent State. Vai fazer o pre-med lá, que são mais 2 anos, 2 anos e meio. Terminou, então ela vai ter um diploma de bacharelado, né? Daí sim, ela vai fazer uma prova nacional que chama MCAT, e daí aplicar para uma medical school que são mais 4 anos, né? O que eu acho que é bacana, né, comentar também, reforçar, né, Lara? Se você ficar em medicina no Brasil, você faz os 2 anos do American Academy, você vai para medicina na PUC, mas você vai ter equivalência dessas disciplinas que você já cursou. Então, teu primeiro, segundo, terceiro período vai ser mais light, você vai ter menos disciplinas. Você entra desde o começo, sim, mas vai ser um pouco mais light porque você já cursou essas disciplinas no American Academy. E, Lara, vamos comentar um pouquinho sobre as atividades extracurriculares, o Find Your Purpose, que a gente chama, né? Que é descubra um pouquinho o teu propósito. Você participou nesses 3, 4 meses que você está no American Academy. Como foi para você? então, participei e vou participar de novo, porque o American Academy pede que a gente tenha horas complementares. Então, são 120 horas complementares? É isso mesmo. Era mais, era quantas? Acho que era 500 horas complementares. Não vou lembrar de Era cabeça. muitas horas complementares, agora são um pouquinho de horas complementares. E a gente precisa dessas horas para poder, Se né? formar. Exatamente.
E aí, o Find Your Purpose Week, ele te dá horas complementares se você faz as reuniões, se você vai nas palestras, nas viagens também que eles dão. No Find Your Purpose passado, eu fiz várias palestras da ONU com pessoas que estão trabalhando na ONU, e eu fiz uma de arquitetura também, mas só porque sei lá, eu gosto muito de Conhecer. assistir. Não, porque eu gosto bastante de Irmãos à Obra. Eu falei, nossa, que vontade de derrubar essa parede. Mas Boa. achei interessante o professor de arquitetura, para quem tem interesse, é legal ir lá ver. Mas as da ONU eu achei muito interessantes, porque eu penso nessa coisa da causa humanitária, de querer ajudar a gente que está precisando, que não tem apoio médico. E eu vi que é possível eu trabalhar na ONU e até mais fácil do que eu imaginava que seria. Então, isso me deu uma felicidade. Então, já entra naquela minha coisa de querer morar fora, de querer ajudar. Então, eles dão. Gente, o pessoal da American Academy me parece que eles pensam em tudo, sério mesmo. E agora, nessa nova Final Purpose Week, que está começando hoje, eu vou fazer uma. Eu vou assistir uma palestra sobre qualidade de sono. Eu vou assistir uma palestra também lá na Kent State que fala sobre saúde. Eu vou fazer uma visita na fábrica da Mili, que faz papel, né? Papel toalha, aquelas coisas assim. E eu queria muito ter ido no Porto de Paranaguá. Eu fiquei muito irritada, porque o horário não bateu. Eu queria muito ter ido no Porto de Paranaguá. E tem gente que vai na fábrica da Volvo também, ou já foram, mas a Find Your Purpose Week é uma semana que a gente é pedido das férias. A gente tem uma mini férias, só que não é bem uma mini férias. É como se você tirasse uma semana para você descansar das matérias e abrir o seu leque de opções e experimentar, para ver se você tem certeza das outras opções que você quer. E até para conhecimento geral, eu acho muito interessante isso de você não ficar tipo, encafifado com uma coisa só e abrir o seu leque de conhecimento, né? Minha mãe sempre diz para mim, seu conhecimento ninguém nunca vai tirar de você, aprenda o máximo que você puder, de tudo. Mas é que eu não gosto de cálculo, não sei o quê. Tá bom, mas uma hora você vai precisar, ou você vai conversar com alguém que fala sobre isso, você vai ter assunto para conversar. Isso aconteceu comigo quando eu estava em business, né? Que eu pensei, tipo assim, não, deve ser muito legal abrir empresa, montar em Shark Tank. Eu tava viajando muito nisso. E aí eu vi, eu falei, caramba, realmente é coisa de negócios, mexer com dinheiro, meu Deus, eu fiquei pensando assim. Aí minha mãe falou para mim, filha, aprenda, porque quando você tiver, digamos, numa roda de conversa e alguma pessoa lá for um CEO, você não vai ficar com cara de tacho lá sem saber o que eles estão dizendo, você vai saber e vai saber se conectar naquilo. Então, para o mundo, como é que diz, né? Para o mundo do trabalho, que você convive com pessoas não só da sua área, né? É importante você ter essas outras experiências. Legal, nossa, Lara, acho que bem bacana, acho que você explorou bastante. Lara, e como foi? Você é do Espírito Santo, morou em vários lugares, estava em São Paulo, 14 lugares, é isso, Lara, que você morou no total? Então, uma coisa que sempre criticaram muito meus pais era sobre essa coisa de mudar. O meu pai, ele sabe aquelas pessoas que ficam na rua, e você gostaria de ser seu próprio chefe? Ele falou assim, não, eu não vou trabalhar para escritório, eu vou fazer tudo autônomo. E por conta disso, eu sempre mudei muito. Então, eu passei a minha vida inteira por 12 ou 13 escolas diferentes. E a família sempre criticou, falando que, não, você vai estragar essas crianças. Tem outros irmãos, tem mais dois irmãos. Você vai estragar essas crianças, eles nunca vão aprender nada, eles nunca vão conseguir entrar numa faculdade boa, porque o aprendizado deles vai ficar deficitário. E acabou que não, né? Eu consegui esfregar na cara, brincadeira. É, mas eu nunca tive problema, isso é muito engraçado. Apesar de eu ter mudado muito de escola, de país, de estado, eu nunca tive problema de aprendizado. Na verdade, eu ganhei conhecimento cultural de outras regiões, de outras culturas, e eu consegui aprender como estudar. Então, eu consegui aprender métodos para poder, que eu sabia que funcionavam para mim. Então, eu acho muito importante essa coisa de conviver com pessoas de culturas, de lugares, de cidades, países diferentes. E o American Academy te dá essa experiência
que na verdade é a mesma experiência que eu tive ao longo da minha vida. Então, para quem nunca teve a oportunidade de mudar bastante, de ir de cidade em cidade ou de país em país, o American Academy te dá essa oportunidade de você fazer tudo isso numa instituição só, que é a PUC. Eu já tive professor de Israel. Muita gente falou que já teve uma professora que era japonesa, que dava matemática, dava geometria, eu acho. Muitos professores viajaram o mundo, então eles trazem muita coisa. O próprio Larry, de World Religions, ele, quando ele teve 19 anos, ele foi para a Índia, e aí ele foi lá e conheceu um monte de lugares diferentes. Então, eles trazem essa cultura que muitas pessoas pensam que só vão conseguir se forem no lugar. Então, eu gosto muito de dizer que a PUC conseguiu encurtar ainda mais as distâncias e levar o mundo para dentro do American Academy. E principalmente do Brasil também, né, Lara? Porque a gente tem alunos de diversos lugares Sim. do Brasil, né? Isso é muito legal. Lara, a gente já passou do nosso tempo, gente. Aqui eu estou deixando mais tempo possível, não, é isso mesmo. Para a Lara passar um pouquinho, né, dessa experiência, né, Lara? O que você diria, né? Lembrando de você lá atrás, há 6 meses atrás, assistindo o bate-papo, e hoje você aqui, né, do outro lado da tela, como aluna do American Academy Health. O que você diria para o pessoal que está assistindo, né? O que você daria de conselho? O que você falaria dessa tua experiência para eles? Olha, eu diria que, na dúvida, não feche portas. Porque muitas pessoas podem pensar assim, ai, não, eu não vou querer fazer isso, eu vou querer ficar em cursinho. Eu conheço pessoas que, para entrar em medicina, ficaram 5 anos no cursinho. Aí, eu tava na dúvida, fiquei pensando, nossa, será que vale a pena de eu fazer uma outra graduação? É caro, porque, primeiramente, eu fiz business para aprender a não gastar dinheiro. Aí, eu falei, nossa, é caro, o que eu vou fazer? Será que eu devo mesmo? Será que eu deveria continuar estudando? E aí eu pensei assim, caramba, no máximo o que vai acontecer é que eu vou aprender coisas que eu não conheço, matérias que eu não conheço, então é melhor ir. E aí tem toda aquela dúvida do, nossa, e se eu não passar entre os 9? E se eu não passar entre os 9, o que vai acontecer, não sei o quê? Uma coisa que eu tô sempre pensando se for para acontecer, é porque eu trabalhei para isso. Se eu não entrar, é porque tinha alguém que tinha mais capacidade que eu. Então, eu vou tentar sempre ver as opções que a Kent State vai me dar. Porque eu já tô aí namorando uns cursos lá na Kent State, vendo que são as minhas segundas opções. E isso é maravilhoso, porque você tem sempre. Você nunca vai ficar a Deus do Ará. Você vai ficar sempre tendo opção. Porque, digamos, se eu tô fazendo cursinho e tento vestibular e tento e não passo em nada, chegou 5 anos, eu penso, putz, acho que medicina não é para mim, mas aí você já perdeu 5 anos. Então, o American Academy, ele é como se fosse uma bengala que, por exemplo, eu não sei quem tá assistindo, mas eu acho que quem tá assistindo tem a idade mais ou menos parecida com a minha, somos muito novos, e a gente pensa assim, caramba, um ciclo completamente diferente. Eu nunca entrei na faculdade, então você entra de cabeça, mas com uma ajuda. Tem alguém ali segurando você e te dando apoio e te dando um norte pelo que o seu perfil. Então, meu conselho na dúvida, o máximo que vai acontecer com você é que você vai ganhar mais conhecimento e você não vai ficar literalmente a Deus dará. Ah, que legal, Lara. É muito bacana mesmo, né? Às vezes é tão difícil. Lara, eu agradeço muito, gente, né, esse bate-papo. Acho que a Lara conseguiu explorar muita coisa, né? Gente, eu deixei a Lara, a gente já explorou, já extrapolou nosso tempo, mas eu deixei a Lara falando, não, Lara, e é ótimo. E eu queria pedir desculpa, gente. Quem se tiver perguntas, eu vi que a Marion já estava ali respondendo no chat, mas entre em contato com a gente, vamos conversar, né? No WhatsApp, falei, é a gente mesmo que conversa. Se alguém quiser conversar com a Lara, né, pode pedir para a gente o WhatsApp dela, enfim, a gente alinha para saber, porque a gente fala que é muito importante esse contato do aluno com o aluno, né? Diferente de eu explicar o que é o American Academy Health, ou o que é o American Academy, nada melhor do que um depoimento. Por isso que eu deixei, né? Eu fui até querendo que a Lara falasse bastante coisa para vocês sentirem um pouquinho, né, do que é o American Academy Health. Então, gente, eu quero contar com vocês, contem com a gente, né, por favor, para qualquer coisa que vocês precisem.
né? Marina, fiquei com dúvida, como que funciona isso? Como que é lá naquele state? Enfim, então manda o WhatsApp pra gente, contem com a gente, porque tudo que for para esclarecer para vocês, a gente ajuda. Todo o processo seletivo, essa segunda fase, né? A gente faz esse acompanhamento com vocês, então fiquem tranquilos em relação a isso. O que é essa carta de motivação? O que é esse exame de proficiência em inglês? Meu Deus, e meu histórico escolar? Então, entre em contato com a gente, que todo esse auxílio, tá? A gente dá para vocês, tá? Lara, queria agradecer muito, né, a tua presença, queria agradecer muito, gente, a presença de vocês aqui, né? E a gente fica totalmente à disposição, tá? Contem conosco. Muito obrigada e boa noite, gente, para todo mundo. Tchau.